estudante de Direito e eu gostaria de saber qual a previsão legal para a manutenção de posse. Boa tarde, Camila. A previsão legal para ajuizar uma ação de manutenção de posse é a partir do artigo 560 do CPC. Lá vai mostrar todos os requisitos, tudo que é necessário para ajuizar esse tipo de ação. Bom dia, meu nome é Fernanda, sou estudante de Direito. Gostaria de saber a diferença entre manutenção de posse e reintegração de posse. Muito bem, Fernanda. A diferença entre reintegração de posse e manutenção de posse se dá pelo tipo de esbulho e turbação que houve na posse. Por exemplo, se a turbação foi parcial, parte da propriedade, não ao todo, seria uma ação de manutenção de posse, que seria para reaver parte aquela parte que sofreu a turbação. Quanto à reintegração de posse, o bem foi turbado ao todo. Nesse caso, será necessário requerer a ação de reintegração de posse de todo o bem, não de parte que sofreu o esbulho. Olá, sou Gilberto, estudante de Direito, e dentro da matéria de Direitos Reais, gostaria de saber exemplos para diferenciar cada uma das ações possessórias. Gilberto, para diferenciar as ações possessórias, primeiro a gente tem que saber quais são. No caso, como estamos tratando, existe a manutenção de posse, a reintegração de posse e o interdito proibitório. A reintegração de posse é quando a turbação, o esbulho do todo do bem. Por exemplo, quando houve a turbação de toda a fazenda, foram um monte de manifestantes e turbaram toda a fazenda. A manutenção de posse é quando pegou parte do imóvel, como por exemplo, o seu vizinho fica indo reiteradamente no seu imóvel usar sua piscina. Por exemplo, só a piscina, ele não usa os outros espaços do imóvel. Aí se trata de uma manutenção de posse. O interdito proibitório ainda não houve esse esbulho, mas houve a ameaça do esbulho. Como, por exemplo, nesses casos onde manifestantes querendo adentrar a um determinado local. Por exemplo, movimento sem terra, quando os manifestantes tentam ocupar alguma determinada área. Mas, nesse caso, ainda não houve esbulho, houve a ameaça do esbulho. Isso são as principais diferenças entre cada das ações possessórias. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus. Eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte. Qual é o tipo de ação para a manutenção das posses? Matheus, o tipo de ação para manutenção de posse o tipo de ação propriamente dito manutenção de posse. Nesse tipo de ação pode requerer, além da devolução do bem, da contenção do esbulho ou da turbação, também pode requerer perdas e danos causados por aquele transtorno causado. Eu sou estudante de Direito. Queria fazer uma pergunta sobre a matéria de Direitos Reais. Na verdade, eu queria saber qual que é a aplicação do princípio da fungibilidade nas ações possessórias. Bom dia, meu caro. O princípio da fungibilidade, ele é possível a aplicação sim, né? Explicando aí o que é o princípio da fungibilidade. São os atos praticados no processo e que são aproveitados pelo magistrado, né? Um exemplo que eu posso dar seria você ingressar aí com uma ação de manutenção de posse e você acaba equivocadamente distribuindo uma ação de manutenção de posse. O juiz, aplicando o princípio da fungibilidade, ele aceita o processo e, lógico, o princípio da fungibilidade ele visa aí uma celeridade processual e o aproveitamento de todos os atos processuais. Então é possível a aplicação sim.
Boa noite, meu nome é Priscila. Eu gostaria de saber quais os requisitos necessários para juizar uma ação de manutenção de posse. Para juizar uma ação de manutenção de posse, existem 4 requisitos básicos conforme o artigo 927 do CPC, o qual o autor deve inicialmente comprovar a posse do imóvel, comprovar que ele é o possuidor daquele imóvel que está sendo turbado, que está realmente, de fato, ocorrendo uma turbação naquele imóvel. Não pode ser uma mera alegação, tem que provar que está havendo uma turbação. A data da turbação ou do esbulho, por que a data é necessária? Mais para frente vamos verificar que no sentido de pedido liminar existe a ação de força nova e a ação de força velha. Por causa desse motivo deve-se comprovar a data da turbação. Além de tudo, para a manutenção da posse tem que comprovar que ainda existe de fato a continuidade da posse do bem. Por quê? Porque se ele de alguma forma perdeu a posse, deixa de ser a manutenção de posse e começa a ser a reintegração de posse. Olá, meu nome é Ranieri. Eu tenho uma grande dúvida a respeito do que seria a ação de força nova. Bom dia, Ranieri. Ao contrário da ação de força velha, né? Que a ação ela é distribuída aí 1 ano e 1 dia após você ter sofrido aí a turbação ou o esbulho, ela já é o inverso. É dentro desse 1 ano e 1 dia de você ter sofrido o esbulho que você ajuiza a ação. Então é por isso que ela é chamada de ação de força nova. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou estudante de Direito. Eu gostaria de saber o que é ação de força velha. Boa tarde, Ricardo. A ação de força velha é quando você sofre alguma turbação ou esbulho na propriedade. E geralmente, quando ela é proposta 1 ano e 1 dia posterior ao sofrimento desse esbulho ou turbação. É por isso que é chamada de ação velha. Boa noite, meu nome é Sueli, eu sou estudante de Direito. Existe a possibilidade de requerer liminar na ação de força velha? Oi, Sueli. Sobre a liminar na ação de força velha. Complementando a resposta do Rafael, não é previsto em lei uma liminar na ação de força velha. Contudo, ele pode pedir a tutela de urgência nos termos do artigo 300 do novo CPC.